Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. Nosso assunto de hoje é o seriado The Crown. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de João, capítulo 18, verso 36, que diz: Disse Jesus, o meu reino não é desse mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que os judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. The Crown estreou na Netflix em 2016 com a audaciosa proposta de contar a história do longo reinado da Rainha Elizabeth II no Reino Unido, ao longo de 6 temporadas previstas em um total de 60 episódios, segundo o criador da série, Peter Morgan. Ele também é o autor do filme The Queen, de 2006. O programa foi aclamado pela crítica, em categorias técnicas como fotografia, roteiro, direção, atuações, mas também pela precisão histórica dos acontecimentos descritos na trama. A primeira temporada conta a história do casamento da rainha com o Duque de Edimburgo, Philip, em 1947, além dos problemas com o noivado da irmã, a princesa Margaret, em 1955. A segunda temporada abrange o período de 1956 até 1964, tendo como principais eventos a chamada Crise de Suez e o nascimento do príncipe Edward. A terceira temporada continua com a narrativa cronológica da vida e do reinado de Elizabeth, entre 1965 e 1977. Outra temporada vai trazer, por exemplo, a questão da introdução de personagens importantíssimos da história britânica do final do século passado, como a primeira-ministra Margaret Thatcher e Lady Diana Spencer. A série venceu o Globo de Ouro de melhor série dramática e melhor atriz em série dramática em 2017, repetindo o feito também em 2021, somando também o prêmio de melhor ator, entre vários outros. De que maneira uma série que conta a história de uma das últimas representantes do sistema monárquico resistente ao tempo e a todas as dinâmicas dos sistemas políticos contemporâneos poderia nos ajudar no nosso devocional de hoje? O reino de Deus é um dos conceitos mais discutidos e também um dos mais mal compreendidos do cristianismo. Associamos involuntariamente esse conceito de reino com o nosso senso comum sobre as monarquias medievais, vistas nos filmes, séries e jogos. Precisamos de cuidado para não confundir um pouco as coisas. O reino de Deus, conforme o texto base da nossa reflexão diária, não é um reino físico ou um território delimitado por fronteiras como o Reino Unido ou o Brasil. Ele simplesmente não é desse mundo. Vamos ler juntos mais uma referência para nos ajudar a esclarecer esse assunto. Lucas capítulo 13, versos 18 e 19 diz: Então Jesus perguntou: Com que se parece o reino de Deus? Com que o compararei? É como um grão de mostarda que um homem semeou em sua horta. Ele cresceu e se tornou uma árvore, e as aves do céu fizeram ninhos em seus ramos. Conhecemos o grão de mostarda pelo seu tamanho, quando comparado a outras sementes. Mesmo sendo muito pequeno, ele tem a capacidade de crescer e se expandir, ao ponto de pássaros poderem fazer ninhos em seus ramos. Nesse sentido, o reino de Deus deve ser compreendido como uma mentalidade que se instala em todo aquele que aceita Cristo como Senhor e Salvador. A partir dessa pequena fagulha de fé e mudança de comportamento, precisamos espalhar essa semente para que outras pessoas que perambulam solitárias pelos lugares escuros das suas almas possam também ter a chance de alcançar a salvação. Conforme anunciamos a chegada desse reino, fazemos com que ele aumente e, consequentemente, o Evangelho se espalha, alcançando cada vez mais pessoas, até que toda a terra esteja cheia da glória de Deus.
todo cidadão desse reino aprende a falar sua linguagem, que são nossas atitudes alinhadas com a palavra de Deus. Essa é nossa estratégia. Muito além do discurso vazio e sem vida, precisamos caminhar por uma transformação pessoal para que outros possam se achegar a Deus. O que fazemos hoje é fruto do amor misericordioso de Deus, do qual simplesmente não somos merecedores. Que essa revelação nos leve a reconhecer o caráter do reino dos céus e trabalhar na nossa geração para estabelecer a cultura do reino no nosso meio. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.